Desejamos a todos os queridos a paz do Senhor Jesus Cristo. Desejamos a paz do Senhor e os convidamos para que estejam em pé e abram a palavra do nosso Deus no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 14, leremos do verso 22 ao verso 27. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 14, leremos a partir do versículo 22. Diz assim a palavra do nosso Deus: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto Jesus despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E, chegada já à tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Que o Senhor os abençoe. A igreja pode assentar-se. Queridos e amados irmãos, o texto em que nós lemos, ele traz um ensino extraordinário para a igreja de Jesus Cristo. A primeira coisa que fica muito clara no texto em que lemos é que Jesus não deu opção para os seus discípulos. Isto é, os escolhidos não tiveram escolha. O texto bíblico que lemos, ele inicia dizendo: E logo ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco. Então, entrar no barco não era uma opção, era uma ordem. O Evangelho de Marcos é mais preciso ainda. Ele diz assim: E Jesus os obrigou a subir no barco. Então, entrar no barco não era uma possibilidade, nem era uma casualidade. Entrar naquele barco era uma ordem daquele que é o dono, daquele que é o mestre, daquele que dirige àqueles que são dele, que pertencem a ele. É importante nós entendermos que, quando ele nos chamou, quando ele nos elegeu, quando ele nos escolheu, ele agora é quem determina aonde vamos, para onde vamos e qual é o destino da nossa vida e da nossa história. E o texto bíblico diz assim: E ordenou Jesus que entrasse no barco. Primeira coisa, estar no barco não era uma opção, era uma ordem. Quando o Senhor te salvou, Deus te trouxe para esta obra. Foi Ele quem te colocou aqui. Isso é, nós estamos aqui por ouvirmos a sua ordem, porque Ele nos ordenou que entrássemos neste barco. E diz a palavra de Deus:
E Jesus ordenou aos seus discípulos que entrassem no barco. E Jesus deu a segunda ordem. Ele disse assim: entra no barco, primeira ordem. E a segunda: passem para outra banda. Quando Deus nos chamou, Ele nos colocou no barco que Ele quis, na igreja que Ele quis, e Ele deu uma ordem. A ordem que Ele deu foi: o destino deste barco, a rota deste barco já está traçada por mim. Esse barco, vocês vão entrar nele por uma determinação minha, e ele tem um destino. Qual é o destino do barco? A outra banda. Qual é o destino da obra? O outro lado. Qual é o destino da igreja? Estamos aqui, mas em breve atravessaremos o mar da vida e entraremos do outro lado. Nós não vamos ficar aqui. Então o barco que Ele nos colocou, primeiro, foi por ordem dele. Segundo, tem destino. Tem a ordem dele, de onde saímos e para onde nós vamos. Mas diz o texto bíblico que Jesus despediu, botou os discípulos ao entardecer naquele barco, e subiu o monte. E tendo subido o monte, despediu a multidão, subiu o monte, e os discípulos, o barco dos discípulos começou a navegar naquele barco. Jesus não estava ali, porque Jesus deu uma ordem à igreja. Há 2000 anos, praticamente, esse barco está atravessando no mar. Jesus está lá no monte, lá diante do Pai, porque Ele está à destra de Deus, Ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis, e apesar de estar no monte, apesar de estar na eternidade, Ele não perdeu de vista o nosso barco. Ele não simplesmente soltou o barco e nos deixou à deriva. Os olhos dele estão postos sobre a igreja dele. A igreja pertence a Ele. E uma coisa, Ele é responsável por você, Ele é responsável pela sua casa, Ele é responsável pelos seus filhos, porque quem te colocou no barco foi Ele. E Ele se responsabiliza por todos aqueles que obedecem a sua voz. Ele é um Deus responsável, Ele é um Deus onisciente, Ele é um Deus que